Alô, amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta com mais um tema aqui no canal. E agora, esse mês de junho, nós teríamos o início da Copa América. A Copa América que aconteceria na Argentina, vai acontecer na Argentina, mas não mais esse ano, apenas no ano que vem. A pergunta que eu deixo para vocês nesses últimos 10 anos, nessa década, o futebol sul-americano não tem conseguido render boas campanhas em Copas do Mundo. A gente tem sido apenas privilegiado em ver o futebol sul-americano brilhando de fato na Copa América. A pergunta que eu deixo a vocês é uma pergunta significativa, ao mesmo tempo polêmica. O Uruguai conseguiu ser mais impactante no futebol mundial do que a Argentina nesses últimos 10 anos? Existem variáveis, tipo, o Uruguai ganhou uma Copa América, assim como o Brasil, né? As outras duas Copa Américas disputadas nessa década foram vencidas pelo Chile, e a Argentina continuou sem títulos, né? Já vive essa saga desde 1993, sem títulos importantes, a seleção da Argentina. Eu montei aqui alguns tópicos que acho que seriam relevantes para que essa nossa discussão progredisse. A relação que o povo uruguaio tem com a seleção e o povo argentino tem com a seleção é muito forte, ela é muito vibrante. E mesmo em momentos em que os títulos estão mais escassos, né, essa relação ela é muito forte. Existem alguns tópicos na questão da idolatria que eu acho que é válido tocar aqui no início dessa discussão. Por quê? Na Argentina, nos últimos anos, a gente viu uma certa rigidez no tratamento do torcedor argentino em relação a Lionel Messi. Isso porque até 2014 o Messi era tido como um falso ídolo, entre aspas, posso dizer assim, já que, por exemplo, figuras como Tevez, muito mais enraizadas nas periferias argentinas, enfim, eram jogadores que tinham, assim como Tevez e outros, talvez o Agüero, Mascherano, eram jogadores que tinham um pouquinho mais de sintonia com o povo argentino. O Messi não era idolatrado em virtude disso, mas mostrou na Copa do Mundo de 2014 plenas condições de reger a seleção argentina. Tanto é que naquela seleção de 2014 levou, não digo que sozinho, mas uns 80% de Messi foram os motivadores para que a Argentina chegasse à decisão da Copa do Mundo naquela temporada, decisão contra a Alemanha, o título perdido no detalhe, na prorrogação. Mas o sentimento do torcedor argentino em relação a Lionel Messi cresceu um pouco mais. No Uruguai já é um pouco diferente, né? A gente vê Cavani e Suárez mantidos ano após ano como grandes ídolos na seleção uruguaia. Alguns jogadores volta e meia são relembrados na escalação, como o caso do Cebola Rodrigues, o caso do Lodeiro. São figuras muito queridas para o povo argentino, e acho que essa relação entre a seleção, pelo povo uruguaio, e acho que essa relação entre os uruguaios com a seleção e os argentinos com a seleção, ela tem sido muito mais fluida na seleção do Uruguai. Acho que é um ponto que não é tão impactante, mas que ele é um tópico que a gente pode tocar nessa questão. Invariavelmente, os trabalhos de seleção são sempre aqueles que têm treinadores em mais tempo, né, com mais tempo no comando. No caso do Uruguai, o Oscar Tabárez, né, já está indo aí para os seus 15, 16 anos no comando do Uruguai. É uma questão que a gente precisa sempre tocar, porque é o mesmo estilo de jogo, são os mesmos jogadores, é como se fosse uma espécie de família, e sempre um Uruguai muito equilibrado nas competições que disputa, não só em relação à Copa do Mundo, Copa América, e por aí vai. Realmente você vê que o Uruguai ele tem uma sintonia muito boa com o seu comando técnico, diferente da Argentina, que vive consecutivamente com mudanças, essa dificuldade de ter alguém consolidar-se no trabalho do treinador é um aspecto que faz com que a Argentina tenha problemas. E acho que essa década o Uruguai vence, né, se podemos dizer assim, já nessa questão, na questão de você ter uma coerência, porque o trabalho ele foi iniciado há 15 anos atrás, o Uruguai conquistou louros, está sempre na Copa do Mundo, enfim, está sempre disputando os títulos. Pato Balsa, Tata Martino, são tantos nomes que até acabo esquecendo aqui. Essa foi a década da Argentina, né? Várias e várias trocas, desde Maradona em 2010
até o presente momento. Eu acho que a Argentina não mantém um técnico, não mantém um treinador aí por mais de 1 ano e meio no seu cargo. E a Copa América de 2011 ela é bem simbólica, né? Foi a Copa América que mostrou, né, de fato, no início dessa década, que o Uruguai era, sim, um time mais consolidado, né? Ele eliminou a Argentina na Copa América, que era na Argentina naquela oportunidade, depois de ter sido semifinalista de Copa do Mundo, né? Foi eliminado pela Holanda, que foi disputar aquela final. O Uruguai vem depois a participar da Copa das Confederações, vem a participar da Copa do Mundo do Brasil, onde faz ali uma campanha fraca, né? Naquela oportunidade, aquele grupo que a Costa Rica foi a grande zebra, ele conseguiu se classificar, né? Deixando para trás ali a Itália e Inglaterra. Em 2018, uma Copa do Mundo, não vou dizer que fraca, razoável, né? Foi eliminado pela campeã França nas quartas de final. E na última Copa América, assim como nas outras duas Copas Américas, né? O Uruguai não conseguiu demonstrar ali um futebol que pudesse colocar o Uruguai como um franco favorito nessas competições. Porém, por mais que a Argentina tenha sim disputado 2 finais de Copa América, tenha chegado à final da Copa do Mundo de 2014, eu não vejo essa década como uma década muito representativa para o futebol argentino. A Copa de 2018 fraca, né, com o treinador, o Sampaoli, no comando, tendo ali suas cismas, seus jogadores favoritos, escolhidos ali, jogadores da Liga Argentina que ele resolveu levar como preferidos, e uma estranha dificuldade em encaixar grandes jogadores, como é o caso do Dybala, que é um craque na Juventus, mas na Argentina não consegue desenvolver o seu futebol. Aliás, esse é mais um tópico, né? A Argentina com jogadores de todos os tipos, de todos os sabores, enquanto que o Uruguai, com uma visão um pouco mais escassa, afinal, não são tantos os talentos que saem de lá. E incrível, o Uruguai consegue ter um time e a Argentina não. Existe uma falta de sintonia técnica nos times que a Argentina monta, né? Acho que em 2014, lá com o Sabelli, a Argentina teve seu último respiro tático e conseguiu ali condensar jogadores como Di Maria, como Messi, como Higuaín, Agüero, enfim, numa seleção realmente capaz de jogar um bom futebol. E é aí que eu digo, né? A reciclagem na seleção uruguaia ela é muito mais vagarosa do que na seleção da Argentina, isso porque não saem muitos os talentos. Mas ainda assim, aqueles que são pinçados mostram qualidade na seleção, como foi o caso do Torreira, o caso do Laxalt, o caso do Bentancur, do Valverde. É uma renovação que, mesmo que lenta, lá com o Tabárez, ela acontece. Diferente da Argentina, que mesmo tendo grandes jogadores, novidades sempre surgindo, como é o caso agora mais recente do Lautaro Martínez, nunca tem um time realmente, de fato, estruturado de maneira que a gente conheça do 1 ao 11 quem é o jogador. Ou seja, por mais que você tenha jogadores surgindo no futebol uruguaio, é um pingo no horizonte em relação ao que a Argentina possui, né, dentro do seu cardápio. Numa década onde a seleção brasileira não foi tão forte como poderia ser, eu acho que é válido a gente registrar, né, o que a Argentina e o Uruguai fizeram. Acho que o Chile também teve uma boa proeminência no futebol, né, e continua sendo um emergente, né, mas acho que esses 2 títulos de Copa América, eles trouxeram saúde ao futebol chileno, à seleção chilena. Mas eu ressalto, eu acho que o Uruguai foi mais importante, foi mais incisivo no futebol sul-americano na década de 2010, e que fica aí um recado para a Argentina, né, que precisa de uma ampla reestruturação na questão dos treinadores, que precisa sim voltar a ser aquele ganho tático e técnico. Aliás, técnico ele já é, né? Mas o tático consegue fazer com que a junção desses jogadores, desses ótimos jogadores, funcione e o time volte a ser competitivo. Tirando 2014, a década da Argentina foi muito apagada e o Uruguai conseguiu ressurgir das cinzas, né, digamos assim, trazendo craques como Suárez, Cavani, Godín, Jiménez, enriquecendo aí o futebol sul-americano. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo, tá bom? Um abraço, galera, até a próxima!